E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, no vídeo de hoje nós teremos mais uma análise e a análise vai ser a do donate do Fernando 2Rad, bom, em português, que mandou R$ 50 e a seguinte mensagem. Fala Danilo, não sou game dev, mas criei esse projeto em meu tempo livre usando apenas Python e a API Pygame. Então pega leve na crítica, hehe. Nada disso, amigo. Você escolheu o Pygame porque você quis. Então, brincadeiras à parte, toda crítica construtiva é bem-vinda, é lógico. Até porque eu acho que vocês já estão sabendo aí como que funcionam as análises, né? O cara que ele já manda análise aqui, ele já está preparado, mas vamos lá, né? A gente tem aqui o jogo dele, né? Que se chama Black and Path. Então é um jogo do itch.io. Eu vou fazer a análise aqui normalmente, né? Apesar da minha especialidade ser a Steam, a gente analisa aqui da melhor forma que a gente puder. Então vamos dar uma pesquisada. Esse Black and, esse título aqui, eu até pesquisei aqui para ver se era alguma palavra que eu não conhecia, né? Mas ficou uma mistura de black com end, enet, né? Estranho, né? End de, como se fosse tipo um verbo de black, alguma coisa assim. Mas ele funciona como um identificador único, né? Eu imagino que por causa dessa palavra aqui, não tem outros jogos ou qualquer outro tipo de produto ou serviço com o mesmo nome. Mas a gente vai pesquisar para ver. Então vou até copiar aqui para não digitar errado. Botando Black and Path, a gente encontra aqui primeiro... Ih, tem um artista musical. Ih, mano. Será que foi referência que ele fez? Imagino que não. Então não foi um bom título, velho. E já tem bastante coisa. Então o que que acontece, né? Como já tem uma banda famosa com esse nome, velho, as pessoas não vão associar esse título ao teu jogo. Então não foi um bom título, né? E outra coisa, quando as pessoas forem pesquisar também, né? Sempre vai aparecer coisa sobre a banda, que já é provavelmente famosa, tá ligado? Então já pecou aqui nesse aspecto, tá? Agora, nessa questão da thumb aqui, eu gostei da thumb, tá? Porém, a gente tem alguns problemas. Esse estilo de mago, arqueiro e guerreiro, né, medieval, RPG, eu gosto muito. Porém, por mais que o jogo tenha sido feito em pixel art, eu acredito que funciona melhor a arte que ela é mais desenhada, tá ligado? Que ela tem uma resolução mais alta, quase como se fosse uma arte vetorial, né? Não é vetorial porque não tem os vetores para fazer as animações e tal. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, essa arte, ela parece um pouco que foi gerada por inteligência artificial. Se não for, me perdoe aí. Mas olha aqui, ó, por exemplo, nesse detalhe aqui da tocha, tá vendo que ó, era para ser uma pixel art aqui, mas esse ponto aqui ele tá um pouquinho curvado, tá vendo? E é um pouco esquisito, né? Eu tenho um pouco de, eu tô um pouco acostumado com pixel art, né? Então, por exemplo, ó, aqui deveria estar nivelado, né? Porque o pixel ele é desse tamanho aqui. Mas essa linha aqui acaba sendo um pouquinho antes. Então essa pixel art ela não está pixel perfect, tá bom? E no final das contas, para gerar imagem com inteligência artificial, esse estilo mais desenhado com uma resolução mais alta é melhor de gerar também, tá? Então eu geraria aqui uma imagem no mesmo estilo não, mas do mesmo jeito, só que com outro estilo, né? Então a mesma maguinha aqui que está segurando essa poção, com essa maga com esse capuz vermelho, esse guerreiro e esse arqueiro aqui, só que num estilo diferente. Eu achei esse background bem ruim, é um background ruim, tá? Porque ele é só um preto seco, sem nada. E esse jogo aqui, ele tem uma pegada meio que de dungeon e tal, de masmorra, tá ligado? Eu testei o jogo, a gente já vai mostrar. Então, cara, mesmo que pela temática do jogo seja legal ter esse escuro, era legal, mesmo que fosse num tom de cinza, ter alguns detalhes de parede, tipo com tijolinhos e tal,
para dar cara de dungeon, talvez ter umas teias de aranha, ter um cenário, mesmo que tipo muito escuro, né? Porque dungeon não tem luz e tal, é escuro. Só que ainda assim, esse preto ele não chama muita atenção, né? Então, mesmo que tenha essa pegada, o fundo aqui ele tem que ter uma graça, tem que ter uns detalhes, né? E aqui tem a fonte, que é só uma fonte em pixel art seca. Ela não é um logo, né? Então também peca nesse aspecto. Ele utilizou uma disposição vertical aqui, né? Aonde divide a fonte e os personagens. Eu acho que funciona muito bem assim quando tem mais de um personagem, né? Quer dizer, até dois dá para colocar horizontal, porque a gente tem mais espaço horizontal aqui do que vertical. Mas aqui, como são 4 personagens, eu acho que fica legal aqui. Porém, repara que, tipo, fica muito espaço vazio aqui. Então, se desse para fazer os personagens mais descolados uns dos outros e colocasse essa logo aqui, do mesmo jeito ficaria melhor, né? Então, a logo poderia até ficar um pouco maior, né? Ou então colocar, ao invés de ter essa quebra de linha aqui, colocar tudo no horizontal e mostrar mais os personagens e colocar alguma graça no fundo, eu acho que ficaria melhor. Essa questão que eu falei, tipo assim, é tendência, tá? É, tipo, mesmo jogos que são pixel art, geralmente as imagens de capa, elas são desenhadas. Então, eu recomendo fazer isso, mas tem jogos que acabam preferindo fazer a arte de capa em pixel art também, tá tudo bem, seria só mais uma sugestão. Agora, os outros pontos que eu dei aqui em relação à fonte e tal, esse preto aqui realmente não tá legal, tá ligado? São pontos mais a serem melhorados mesmo. Aí aqui a gente tem já direto o link de download, né? Eu não sei se tem como configurar isso aqui ou não. Eu acho que sim, né? Então é bom que isso aqui fique só aqui embaixo, tá? Mas realmente eu não costumo configurar muito as minhas páginas do itch.io também, tá? Mas um ponto aqui crucial que eu dou cara, mesmo que o jogo de vocês seja do itch.io, coloca um trailer aqui, galera, tá ligado? Não custa nada. Faz uma gameplayzinha, mesmo que seja uma gameplayzinha bem mal feita, bem vagabundinha, uma gameplay de 1 minuto, pô. Vocês gravam em 1 minuto o vídeo, sobe no YouTube, tá? Coloca lá como não listado, porque o vídeo quando ele fica privado, só quem é usuário da conta pode ver, tá? Agora, quando ele está não listado, ele não vai aparecer no YouTube, não vai aparecer se pesquisarem, tá ligado? Não vai aparecer no seu canal, ele só vai aparecer para quem clicar no link. Então, se você colocar aqui, a galera que vai ver o seu vídeo vai ser só a galera que entra na tua página. A não ser que alguém pegue o link daqui e mande para outra pessoa, tá ligado? Porque quando está não listado, o YouTube ele não indexa o vídeo. Então, coloca o vídeo lá como não listado, não vai atrapalhar nada a conta de vocês. Nenhum conhecido de vocês vai ficar sabendo, tá ligado? Pode ficar tranquilo. E, mano, como eu falei, uma gameplayzinha aqui de 1 minuto, por mais simples que seja, vai ser melhor do que trailer nenhum. Vamos dar uma olhada nas screenshots agora. Essa primeira screenshot aqui não foi boa. Por quê? Porque essa primeira screenshot, ela tá mostrando o menu principal. Não é legal de mostrar menu nas screenshots, tá? Nem no itch.io, nem na Steam, nem em qualquer lugar. No geral, HUD é legal de mostrar, tá? Então, barra de vida, esse tipo de coisa. Por exemplo, nesse próprio jogo aqui, ele tem esse sistema de upgrades aqui. Então, isso aqui é HUD, é UI, né? É UI, né? Não é HUD. Mas é legal de mostrar. Agora, o menu inicial em si não é uma boa mostrar, tá? Eu simplesmente removeria essa screenshot. E pior ainda como a primeira, porque a primeira screenshot é legal a gente já, né, deixar de cara ali para o usuário, né, para a pessoa que está entrando aqui, para o possível jogador, sobre o que é o jogo, né? Então, uma screenshot aqui de gameplay acho que seria o ideal, tá? Ou essa ou essa. Então, essa aqui eu simplesmente removeria. Aqui, ele fez meio que uma sequência, né? Você começa no menu inicial, aí você seleciona o personagem, aí você joga aqui, né? Tem aqui o pause, beleza, e os upgrades, né? E aí, beleza. Ele podia, seguindo essa sequência aqui, poderia até ter colocado um game over. O pause eu também removeria. Ainda mais que esse pause aqui, ele não é muito visual.
repara que tem um sistema de inventário aqui. Se tivesse um ícone para cada coisa e tal, fosse algo bem visualmente apelativo, talvez fosse legal colocar, mas não é o caso, são só listas. Então eu também removeria essa screenshot. Uma dessas duas aqui tá boa e eu achei que foram poucas screenshots de gameplay, né? Então, a impressão que eu tive aqui foi que ele tirou uma screenshot, aí ele jogou mais um pouco e tirou outra, né? Que ele tá com 22 kills, aqui tá com 27, então talvez não. Eu não sei se são duas runs diferentes, mas eu sugeriria fortemente de colocar pelo menos uma screenshot com cada personagem aqui, né? E cada personagem ele atira um bagulho diferente. Seria legal se pegasse o projétil na screenshot ou demonstrasse, né, de uma forma bem visual, da forma mais visual possível, sobre o personagem em si. E essa tela de seleção aqui, ela poderia até deixar ela diz bastante sobre o jogo, pode deixar ela assim. Querendo ou não, tem os ícones aqui dos personagens, pode deixar. Eu só não utilizaria ela como a primeira, tá? E o arsenal é legal, talvez uma tela de game over, né? Mas com certeza mais telas dessas aqui com outros personagens, talvez 2 de cada, uma coisa assim. E aí, né, vindo aqui para a descrição. A minimalist survivors game made by just one person without a graphic engine, just pure Python program. Ó, o itch.io a gente já sabe que ele é frequentado majoritariamente por outros game devs. Isso aqui no itch.io até que faz sentido, tá? Você falando sobre como que o jogo foi feito. Mas para o jogador final, no geral, isso aqui é desnecessário. Ninguém liga como que tu fez o jogo. Nenhum jogador vai pegar mais leve com você ou vai achar que o jogo é melhor porque ele foi feito só usando uma linguagem de programação, tá ligado? Agora, para outros game devs isso aqui é interessante. Então, no caso do itch.io pode até deixar, mas eu removeria. Features. Each new game is completely different. All procedurally generated. Maneiro, isso aqui é legal, tá? Falando que o jogo tem geração procedural. Aí tem 6 modos de jogo, né? Tal, estando dois níveis de dificuldade, 4 personagens jogáveis, né? 99 melee weapons, variação de armas, cacete, 44, beleza, 16 modificadores de armas, 18 projéteis, é legal isso aqui é legal, mostra conteúdo, tá? Outra parada que a gente pode, isso aqui é legal de fazer até na Steam, naquela descrição completa, tá? Você fazer um show off de conteúdo. É legal ter mostrado mais disso aqui nas screenshots e no trailer, né? Mas outra coisa que daria para fazer nessa pegada, deixa eu ver se ele fez, é colocar os controles, apesar de que é um Vampire Survivors, né? É só andar e dar dash. Então, talvez não precisasse não, mas vamos ver o roadmap. Bug fixes, mais modos de jogo e tal. Cara, pro itch.io, eu acho que até faz sentido ter um roadmap. Na Steam não, porque o jogador da Steam, se ele vai colocar no dinheiro, se ele vai colocar dinheiro no jogo, ele quer o jogo pronto. Não importa se está em Early Access ou não. Hoje em dia ninguém liga mais para isso, tá? Mas aqui é o itch.io, a galera já espera que seja uma parada mais em desenvolvimento, né? O jogo, quando ele está em Early Access na Steam, é mais para você falar para os jogadores que tipo, vai vir mais coisa, tá ligado? Não que o jogo ele é incompleto, mas enfim. E aí tem o download aqui, os logs, beleza. Vamos para o jogo, que eu acho que é o que o nosso amigo Fernando aqui quer que a gente teste, né? Esse é um gênero de jogo que eu domino, então eu acho que eu vou conseguir ajudar um pouquinho melhor. Tá, vamos lá. Então a gente vem com aquele menu inicial aqui. A minha primeira maior crítica é a seguinte: o jogo ele não começa em tela cheia e talvez eu já saiba por quê. Eu cheguei a colocar em tela cheia aqui, mas eu não vou colocar por quê? Porque o jogo ele não fica em 60 Hz, tá? E aí, talvez na gravação aí o OBS ele mostrasse aí para vocês na tela bonitinho e tal. Mas o meu monitor, se não for em 60 Hz, as cores ficam todas cagadas, ficam horrível, tá ligado? Então eu vou deixar assim mesmo, que assim tá funcionando bem no modo janela. Repara que tipo, o meu monitor ele é pequeno, ele é 1366 por 768.
E aí aqui já fica comendo um pouco para baixo, né? Então a resolução aqui ficou devendo, tá? E não tem como eu alterar a resolução. É tipo full screen sim ou não, né? Aqui tem como a gente regular o som e a gente já vem aqui para um problema que tem nesse jogo, que é os sound effects, tá? Sound effect é muito complicado, mesmo que você utilize pronto. Às vezes você acaba caindo nesse caso aqui, a gente já viu isso em vários jogos, né? Do sound effect ele ser irritante, né? O sound effect, quando ele é bom, ele é viciante, né? Tem alguns barulhos que eles ficam grudados na nossa cabeça, tá ligado? Esse é o sound effect perfeito. Mas, se você conseguir fazer um sound effect que ele só funcione e não irrite quem estiver assistindo, já tá bacana, né? Aqui, tipo, acho que o jogo não tem música, né? Então só tem uma barra de som e tem como habilitar o V-Sync ou não. Mas enfim, cara, eu acho que faltou o básico. Engraçado que tipo, tem a opção do V-Sync, mas eu não consigo alterar as resoluções, né? Enfim, são pontos de melhoria. Cara, eu acabei habilitando o full screen aqui sem querer, velho, porque não tem a opção de voltar. O único botão que tem é aplicar e voltar. Cara, tipo, aí o jogo, eu cliquei aqui em full screen sem querer e, enfim. Cara, pior que eu acho que eu tava nas configurações ali e aí, tipo, eu não fiz alteração nenhuma, aí eu dei apply e não aconteceu nada. Então, não sei se tem como dar o aplicar e voltar sem ter feito alteração nenhuma. Cara, essas configurações ficaram meio esquisitas. Outra parada, tem como a gente colocar o nome aqui, né? E tem vários modos de jogo, sendo que você não explicou pra gente, né? Pra mim, que sou jogador, qual que é a diferença do modo de jogo pro outro, tá? Eu já testei o jogo um pouquinho. Aqui eu não vou conseguir mostrar todos os modos, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porém, na minha opinião, pelo pouco que eu testei, né, não vou conseguir testar muito o jogo também. Eu achei os modos muito parecidos uns com os outros. Eu sugeriria muito mais você focar em fazer um modo de jogo mais divertido do que tipo fazer vários, tá? E enfim, vamos no clássico aqui mesmo. Tipo, quando você tiver várias opções, né, seja uma opção de modo de jogo, de personagem, coloca a primeira sendo a que você quer que o jogador escolha, tá? A maior parte das pessoas vai vir no primeiro e vai testar o primeiro e vai julgar o jogo pelo primeiro, tá? Isso é um problema que, mano, já havia acontecendo várias e várias vezes. Já aconteceu isso no Relic Dudes também. Por exemplo, lá no Relic Dudes a gente tem... Você começa com 4 personagens iniciais e depois libera mais 2. Só que um desses 4 personagens iniciais, ele atira automaticamente. Os outros não, porque a gente quis fazer isso diferente no Relic Dudes, né? Esses Vampire Survivors, geralmente os personagens eles atiram automaticamente. Mas no Relic Dudes a gente quis fazer diferente. Porém, né, como a gente já imaginava que os jogadores iriam estar esperando isso, a gente colocou um personagem que o tiro dele vai na direção do inimigo, né, automático, não precisa mirar nem nada. E até hoje tem gente que reclama que a mira não é automática. Se a gente tivesse colocado um robô como o primeiro personagem, a maior parte das pessoas não ia reclamar disso, tá? Inclusive a gente já recebeu review negativa com isso. Porém, esse é um dos pontos que diferencia o nosso jogo do Vampire Survivors. Então a gente escolheu não colocar o robozinho como primeiro, porque a gente não queria mesmo que escolhesse um robozinho como primeiro. A gente quer que a galera experiencie e tal. A gente colocou o primeiro personagem como o mais básico. Mas enfim, então o modo de jogo aqui, o que for que você tiver dedicado mais tempo, você coloca como primeiro. Aqui como tá o primeiro como Classic, eu não sei se o Fernando fez isso ou não, mas eu vou jogar o primeiro. E aí, eu testei aqui, né? Mas a gente vai na campanha nova. Então a gente tem o Guerreiro, o Pyromancer, o Necromancer e o Rogue. E eu vou de Rogue porque eu testei o Rogue um pouquinho e foi o que eu mais gostei, né? Aqui, eu sugeriria fortemente, ao invés de deixar escrito Gold e colocar um número, colocar um ícone, né? De uma moedinha, né? Da própria moedinha que já dropa o sprite, ficaria bem mais legal e tipo, seria algo bem simples de alterar aqui. A fonte, né, ela tá um pouco simples, mas tudo bem, né? Então aqui a gente tem a opção de Fortitude, que aumenta, né, a vida inicial, mais 10 por level, maneiro, acrescenta o dano, né? Aqui
aumenta todo o gold que eu coletar. Engraçado que, tipo, tem um ícone, esse ícone aqui não me remete a ouro, tá? Então, eu colocaria um ícone de ouro também, uma moedinha com maisinho, né? E aqui o Iron Skin, que aumenta a armadura inicial. Mas pelo menos tem a descrição aqui, né? Engraçado que tem um custo, né? Que provavelmente o ouro que a gente coleta, ele deve ser aquele ouro que fica salvo, tipo, na minha conta, né? E não é o ouro durante a run. Daí, como eu não tenho ouro nenhum para gastar de outras runs que eu fiz, porque eu não terminei a outra, aí eu não consigo comprar, mas tudo bem. Cara, tipo, quando eu joguei eu também senti isso, olha só. E talvez quando o jogador não tiver ouro nenhum, não seria legal não mostrar essa tela aqui. Ou fazer padrão Vampire Survivors, tá ligado? Tipo, que no menu tem um botão onde você clica e você pode pegar upgrades permanentes. Eu entendo que, tipo, aqui você quer dar uma opção inicial, né? Que, tipo, você terminou outra run e você já começa a próxima mais forte. Beleza, esse é padrão rogue. Só que, como eu tô jogando pela primeira vez aqui, né? Vamos considerar a vez que eu testei, só para exemplificar. Parece que o jogo não tá funcionando, né? Tipo, pô, eu acabei de começar e, tipo, vieram 4 opções. Eu li todas, eu escolhi uma e agora eu percebi que, tipo, eu não posso comprar. Parece que eu tô sendo penalizado, tá ligado? Então, eu acho que em questão de game design, talvez só esconder essa tela aqui, caso eu não tenha ouro nenhum, já não me daria essa impressão, tá ligado? Eu acho que realmente teria um impacto muito positivo. Mas vamos startar aqui de qualquer forma. E aqui ele coloca, né? Usa WSD para mover e Shift para dar o dash. Outro ponto. Eu acho que o dash poderia ser no espaço, tá? Espaço é um botão enorme, né, cara? Muito mais fácil de apertar do que o Shift. Mas tudo bem. O dash aqui, cara, eu achei ele problemático. Porque, ó, tô andando aqui e vou dar dash. O dash, ele, tipo, é tão pequenininho, cara. Tipo, ele aumenta tão pouco a velocidade que nem dá pra gente perceber que a gente tá dando um dash. E por mais que, tipo, pareça que tem um efeito visual, às vezes, né, tipo numa sombra ali e tal, só da gente andar meio que sai esse efeito. Eu não sei se isso é algum problema de renderização do Pygame ou se é algum shader, alguma coisa que ele utilizou, algum efeito, tá? Porém, é legal da gente ter algum efeito visual para deixar bem claro que o personagem está dando dash, tipo um trail ou alguma coisa assim, tá? Algo mais exagerado, tá? O dash também, cara, o dash ele tinha que ser tipo muito mais rápido, tá? E tipo pegar uma distância muito maior. Eu vou pegar o dash ataque aqui, ó. O dash realmente, mano, não faz diferença, tá ligado? Eu posso só andar mesmo e dar-lhe e beleza. Os sound effects realmente eles são meio irritantes. Eu vou ver se eu consigo abaixar mais um pouquinho. Tá, beleza. Cara, outro problema que eu vi nesse jogo cara, eu acho que, tipo, os projéteis dos inimigos, pelo menos dos primeiros, eles são, tipo, muito rápidos, tá ligado? Eu acho que o jogo, ele poderia começar um pouco mais devagar. Tipo assim, vou startar de novo. Vou vir no Classic aqui de novo, vou pegar outro personagem. Ali a gente poderia dar um... tudo bem, agora já foi. Vou pegar o Necromancer, beleza. Eu acho que por eu ter começado do zero ali, eu não posso gastar o gold, né? Enfim. Cara, tipo, na Steam, o padrão, vou até pausar pra falar isso. Essa é uma dica boa também. No meu primeiro jogo que eu fiz, eu dei uma opção pro jogador criar um save e ele poderia criar quantos saves ele quiser e recomeçar o jogo do zero. Hoje em dia, o padrão dos jogos não é mais esse, tá? Hoje em dia, o padrão dos jogos tem um save só e já carregar automaticamente. Tá? Esse é o padrão que a gente utilizou na Relic Dudes, esse é o padrão que eu estou utilizando no meu jogo atual. Se você acaba fazendo um negócio desse assim, justamente por quebrar o padrão, tá ligado? Eu já tô tão acostumado com esse padrão que eu nem me liguei que tinha essa parada de tipo, continuar o save da outra vez e tal. Você vê que eu até coloquei um nick diferente ali. Então, esse tipo de coisa já é legal, né? Quando a gente está usando a Steam, a gente consegue puxar o nome do usuário da Steam e já cria, né, o nome ali, vou botar no score, já põe o nome do usuário, né? Então, você não precisa nem pedir para a pessoa colocar o nome ali e tal. Aqui, como não tem, tá no itch.io, não tem como fazer isso, tudo bem. Mas eu acho muito mais jogo fazer um arquivo de save só e carregar automaticamente, tá? É o padrão, funciona assim e tá todo mundo acostumado com isso. No geral aqui, esse HUD, ele tá bem cruzão também, tá? Aqui a gente poderia... Essa barra de vida aqui realmente não ficou legal, tá bom? Porque, olha só,
os inimigos, ele colocou a barra de vida em cima, tá? Nesse tipo de jogo, a gente não vê os inimigos com barra de vida. Por quê? Porque quando tem muito inimigo na tela, as barras, elas poluem muito, tá? Então, a tela ela já vai ficar poluída. É um Vampire Survivors, né? São várias waves de monstros, são tipo muitos inimigos. Então, a gente não colocou, né, barra de vida nos inimigos no Relic Dudes por conta disso. E aqui, dependendo se o jogo dele funcionar com menos inimigos, tudo bem, por uma questão de game design. Porém, por que você não colocou barra de vida para o jogador, né? Que era tipo muito mais importante do que para os inimigos, tá ligado? Ficou só escrito seco aqui e tal. Então, faz uma barrinha dessa para o jogador também. Por quê? Quando eu tô jogando aqui, eu tô olhando pro meio da tela. O HP fica lá em cima. E outra, a barra de vida, ainda mais se for num esquema desse aqui, né? Que, tipo, ela diminui, muda de cor e tal. Cara, fica muito fácil de eu enxergar e só de bater o olho, né? Então, tipo, olhar o número assim, eu preciso, tipo, parar, olhar, identificar e tal, e ver que, tipo, meu HP abaixou. Inclusive, olha como que eu morro rápido nesse jogo, mano. Esse jogo ele começa, tipo, muito frio, tipo, não tem ninguém. Aí, tipo, do nada vem um monte de inimigo que atira, os projetos são rápidos pra cacete. E, tipo, esses projéteis ainda, eles têm, tipo, muitas partículas que chamam a atenção, acho que até demais, né? Parece até que os rastros ali, eles deixam algum dano, né? Vamos ver se a gente consegue continuar aqui. Tá, vai com o player aí mesmo. Continua, campanha. Beleza. Vamos Pyromancer aqui. Tudo bem que eu não tô prestando muita atenção. A gente tem 23 de gold. Beleza, carregou. Era o que eu tava pensando nisso. Tá. Então, ó, eu comecei, não tem inimigo nenhum. E demora pra vir, né? O jogo ele não tá bem balanceado, não. Então, quando começa a vir, né? Vem até demais. E o pior são os inimigos atiradores, cara. Eu acho que o jogo, ele tipo, tá muito desbalanceado mesmo. Pegamos um item aqui, maneiro. Outro item. Olha o dinheiro aqui, ó. Poderia utilizar esse ícone ali para mostrar as moedas e tá aqui no Gold, né? Tá, beleza. Tá, projetos maiores e mais lentos. Beleza. Aí vem a opção aqui de trocar... aqui eu tenho uma crítica também. Eu tinha visto isso, olha só. Aqui na esquerda a gente tem a opção de manter e aqui de equipar o novo, né? Quando eu bati o olho, ficou um pouco confuso, tá? Tipo, lendo aqui dá pra gente entender e tal. Mas a UI eu acho que poderia ficar um pouquinho mais intuitiva, né? Tipo, utilizando cores, né? Tipo, vermelho e verde. Se bem que eu acho que não, né? Mas o que costuma fazer aqui geralmente é tipo mostrar os ícones tipo no inventário, alguma parada assim. Assim eu acho que ficou meio que técnico demais, né? Apesar de funcionar. Então, quanto mais visual o jogo for, melhor, né? Apesar de que tem um ícone aqui e tal, mas um inventáriozinho aqui, né? Mostrando todos os outros equipamentos e mostrando o item que ia substituir, seria bom. Também daria para fazer o quê? Tipo, daria para colocar as setinhas aqui, né? Tipo, mostrando que ia trocar, alguma coisa assim, tipo, sabe? Utilizando ícones e tal, coisas mais visuais, mas enfim, vou trocar aqui. No geral, eu acho que é isso, tipo, os projéteis são mais rápidos. Aqui, ó, isso que eu falei das partículas, tá vendo? Tipo, as partículas, elas deixam um rastro tão exagerado, né? Que parece que, eu imagino que não, mas aquelas poças ali que ficaram, que se eu cruzar, tipo, daria dano. Então, eu também recomendaria dar uma alterada aí nessa questão, né? Pra não deixar, porque, tipo, quando vem um tiro daquele, né, com aquelas partículas chamativas, aquilo chama tanto a minha atenção que eu não consigo reparar, tipo, nos inimigos à volta, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, já deu pra eu passar um feedback maneiro. Aqui tem algumas coisas que vocês não estão vendo porque eu tô na frente, né? Então, tem mais algumas informações aqui, né? Acho que é o tempo, o FPS e tal. Cara, a UI realmente ficou muito textual, velho. Eu imagino que talvez o Fernando iria alterar isso aí e tal, mas é bom citar, tá ligado? É bom citar. E, cara, no geral, é meio que isso, tá ligado?
Eu acho que o jogo ele parece ter até bastante conteúdo, né? Os jogadores gostam disso, isso é muito bom. Conteúdo é sempre, tipo, quanto mais melhor. Mas tem esses outros problemas de game design ali. Vamos ver se a pocinha ali dá dano. E pior que dá, hein? Ou será que eu tomei dano de outra coisa? É tanto bicho que eu não consigo ver, né? Eu acho que, tipo, esses power-ups que eu pego também, eu sinto que não faz muita diferença, mano. Eu acho que os power-ups podiam ser mais fortes, tá? Porque o jogo ele tem um nível de dificuldade até que alto, vocês veem. Tipo, eu morro muito rápido. Ah, tudo bem, Danilo, você tá falando, você não tá prestando atenção. Sim, cara, mas a maior parte dos jogadores desse tipo de jogo, eles não são tryhard, tá ligado? Por isso que, muitas das vezes, o Fernando, ele vai pegar esse jogo aqui, ele vai ficar, tipo, sei lá, 15 horas vivo sem morrer, porque foi ele que fez o jogo, tá? Então, hoje em dia as pessoas não prestam muita atenção, ninguém vai dar a vida para jogar teu jogo, tá? Se o seu jogo ele é indie. Se o teu jogo for um jogo competitivo, super famoso, aí são outros 500, mas não é o caso, tá ligado? Então, no geral, o jogo indie é bom ser mais casual mesmo, tá? É bom fazer o jogo um pouquinho mais fácil, que seja tranquilo de entender desde o começo, bem intuitivo. E se for difícil, que tenha uma curva de dificuldade, tá? Então começa fácil e vai dificultando ali. Então um jogo desse, em que eu entro, eu jogo 2 minutos, tomo uma porrada de tiro e morro, acaba sendo muito frustrante. Muito frustrante, mesmo que eu tenha essa opção aí de pegar esses power-ups e começar a próxima run mais forte, tá ligado? Porque, como vocês viram aí, o pouco que eu joguei aqui, eu não consegui pegar nenhum desses power-ups e tal. Mas, é isso. Vamos encerrando aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Espero ter conseguido contribuir de alguma forma e se você tiver interesse que o seu jogo receba uma análise, tá? Dá uma olhada aí na descrição e no comentário fixado, eu fiz um vídeo onde eu explico tudo direitinho, tá? E para você pedir a análise, você tem que mandar um donate lá pelo PixGG, tá? A partir de R$50 o seu jogo entra na fila e a partir de R$100 o seu jogo entra na fila prioritária, tá? Inclusive, depois desse vídeo aqui, já tem mais um outro jogo na fila, tá bom? Então, se você fizer um donate a partir de R$100, o seu jogo ele entra na frente, tá bom? Mas se você quiser contribuir com qualquer outro valor, né, vai ser muito bem-vindo também. Se você quiser apoiar aqui o conteúdo, você também pode virar um membro, tá? E também tem a minha divulgação de prestação de serviço, se você precisar de um freelancer aí para desenvolver um jogo para você ou para arrumar algum problema, fazer algum sistema, você pode entrar em contato comigo, ou se você quiser uma aula aí, né, para resolver alguma coisa, ou uma mentoria para lançar seu primeiro jogo, eu consigo te ajudar, é só você entrar em contato comigo. Para você entrar em contato comigo, a forma mais fácil é lá pelo Discord, tá? Eu vou deixar o link aí da minha comunidade de desenvolvedores de jogos no Discord para você entrar, você vai ser bem-vindo para você entrar se você não quiser falar comigo também, mas por lá vai ser bem fácil de você me encontrar, aí você me manda uma mensagem lá na DM, a gente troca uma ideia, a gente negocia, beleza? Vou deixar aí também como recomendado o vídeo da última análise que eu fiz para você assistir se você tiver interesse, e também tem aquelas coisas do YouTube de sempre. Considere deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e deixa aí no comentário o que mais o Fernando pode fazer para melhorar o jogo dele. Bom, no mais é isso, ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!